Olá, tudo bem? Na nossa live de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os rótulos dos alimentos industrializados. Então fica aí até o final para assistir esse vídeo. Boa noite! Tudo bem, gente? Boa noite para todo mundo. Nesta quarta-feira, mais uma live aí, mais uma maratona de lives. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre rótulos. Começando aí já hoje, relembrando do nosso sorteio que teremos aí, da nossa super cesta de 2 cestas, né? Então quem tá participando aí das lives, fazer um print, postar, marcar nos stories e instalar no nosso grupo do Telegram. Teremos 2 sorteios já sexta-feira. Então hoje é a nossa última live que vocês têm chances para estar ganhando aí, concorrendo a esse nosso prêmio aí, essas 2 cestas que vamos estar sorteando, ok? Bom, como esse vídeo ele vai ir pro IGTV, então vamos começar, enquanto o pessoal vai entrando aí, vamos começar com o nosso assunto. Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre rótulos, né? Sobre os rótulos dos alimentos industrializados. Então, desde 2001, aqui no Brasil, os rótulos, eles são obrigatórios. Então, é obrigatório que a gente tenha as informações nutricionais nos produtos industrializados. Então, desde 2001, a Anvisa, que é o órgão que regulamenta, né, essa rotulagem, né, as normas, na verdade, né, de rotulagem dos alimentos industrializados. Então, desde 2001, tornou-se obrigatório realmente, apesar que a maioria das marcas já faziam, né, já faziam o rótulo, né, com a informação nutricional. Porém, não traziam, às vezes, tantas informações como se traz hoje, né, que é uma exigência maior que a Anvisa tem. Então, o rótulo, na verdade, os rótulos dos alimentos industrializados, eles trazem pra gente algumas informações que, na verdade, assim, o rótulo ele serviria como um guia para você saber o quanto você poderia estar consumindo daquele alimento e o que aquele alimento ele te agrega na sua alimentação, né? Então, ele seria uma fonte de quê? Ele seria uma fonte de carboidratos, ele seria uma fonte de proteínas, ele seria uma fonte de fibras, ele seria uma fonte de alguma vitamina especificamente, né? Que não seria necessariamente o caso porque não é uma exigência, né, da legislação. Apesar de a gente saber que algumas marcas trazem sim rótulos mais completos, rótulos mais detalhados, né? O que hoje em dia as pessoas estão sim um pouco mais interessadas. Apesar da gente saber que ainda se tem, né, as pessoas não têm o hábito de ler rótulo, né? As pessoas não têm o hábito de ler os rótulos. A maioria das pessoas não sabe o que está consumindo, né? A maioria das pessoas não sabe quais elementos, quais ingredientes que contém aquele alimento que ela está comprando, né? Então, principalmente assim, alguns industrializados que a gente sabe que são riquíssimos em gorduras, riquíssimos em açúcares, e as pessoas realmente não sabem o que estão comprando, né? Então, isso já está ficando um pouco para trás, mas a gente sabe que ainda tem demais isso daí. Então, a gente entender, né, o que a gente está comendo é muito importante, né? E é importante a gente frisar que a lista, né, de ingredientes que vem sempre junto ao rótulo, né, dos alimentos, que faz parte do rótulo, na verdade, ela tem a lista de ingredientes, ela vem sempre na sua ordem decrescente, ou seja, do ingrediente em maior quantidade para o ingrediente que o produto tem em menor quantidade. Então, a gente sabe, hoje em dia, as pessoas já têm essa consciência, né, de saber que aquele alimento, isso já é um pouco, acho que as pessoas já não têm tanta dúvida, saber que seu primeiro ingrediente é farinha de trigo, a base daquele alimento ali que ela está consumindo é a farinha de trigo. Mas é importante frisar que a maioria dos alimentos industrializados contém o quê? Edulcorantes, aditivos, né? Aditivos alimentares. E a legislação, ela fala que esses aditivos, eles devem vir após a lista de ingredientes do produto.
Então, os aditivos, eles estão no final da lista de ingredientes. E muita gente que sabe desta informação, que o rótulo, a lista de ingredientes, ela é em ordem decrescente, do de maior, o ingrediente em maior quantidade para o menor, olha lá que os aditivos estão em último lugar e acha que aquele alimento ele tem uma baixa quantidade de aditivos. E não é verdade, né? Então, assim, as pessoas batem o olho naquela lista de ingredientes e muitas vezes acham que aquela lista de aqueles aditivos que estão no final são em pequena quantidade. E não, isso é uma pegadinha. Muitas vezes, principalmente alimentos que, por exemplo, são coloridos, artificialmente, como por exemplo uma gelatina, que na verdade assim, pegar uma gelatina comum, sim, ela vai ter mais açúcar do que corante, né? Mas alguns alimentos que são coloridos, em sua grande maioria, eles vão estar, os corantes eles vão estar em último lugar. Porém, ele é a base, é o que mais tem no produto. Então, isso é um truquezinho de legislação que acontece, né? A indústria é cheia dos seus truques e a legislação tem brechas, então a indústria se aproveita disso daí, tá? Então, lembra sempre, lista de ingredientes em ordem decrescente, do maior ingrediente, do ingrediente em maior quantidade para o menor, e os aditivos, pela legislação, eles precisam estar no final da lista. Então, não quer dizer que, por estarem no fim da lista, eles estão em menor quantidade ali naquele rótulo. E hoje em dia a gente tem fala assim, que é um movimento, vamos colocar assim, que seria um alimento do Clean Label, que são rótulos limpos, rótulos que a gente, com menos ingredientes, rótulos com menos aditivos ou com nenhum aditivo artificial, com nenhum corante artificial, com nenhum edulcorante. Edulcorante, gente, é adoçante, tá? Então, assim, com nada disso para sujar o rótulo. Então, ele é um clean label, um rótulo limpo, limpo de elementos artificiais. Então, hoje em dia tem-se esse movimento, então assim, pensar sempre que o industrializado, ele pode sim ser um amigo, né? Ele tá ali, sim, tem muito industrializado bacana que tá ali para ajudar a gente, né, a ter uma maior praticidade no dia a dia. Porém, alimentos que têm listas de ingredientes muito extensas, exceto, abro um parênteses aqui, que tem alimentos muito bons com listas grandes, porque tem vitaminas e minerais em grande quantidade. Então, às vezes a marca especifica, destrincha ali todas as vitaminas e todos os minerais que estão, que foram adicionados àquele alimento. Então, às vezes sim, a lista vai ficar grande, mas dá sempre uma olhada, porque às vezes podem ser vitaminas, por exemplo, que estão sendo colocadas ali para enriquecer aquele alimento, tá? Então, olha sempre, se você vê que tem nomes lá que você nunca ouviu falar e você sabe que aquilo não é uma vitamina, então você foge do alimento. E, obviamente, optar sempre por alimentos que têm listas menores. Então, tem alguns movimentos aí, lista de ingredientes com no máximo 5 elementos, né? Com no máximo 3 elementos, com no máximo 6 elementos. E sempre coisas que você saiba identificar, né? Porque senão vem aqueles nomes lá que você não sabe nem ler, né? Não dá conta nem de falar aquilo lá. Imagina o que é aquilo lá fazendo no seu corpo, né? Então, a gente tem, eu até trouxe aqui um rótulozinho pra gente exemplificar que, por exigência da legislação, a gente tem, deixa eu só desativar os comentários aqui para poder ver também. Então, pela legislação, o rótulo, na verdade, ele, como eu falei, ele é um guia para você saber se aquele alimento ele é rico em carboidratos, se ele tem mais proteína, se ele tem mais gordura, se ele tem mais fibras, o que ele tem em maior quantidade, certo? Então, a tabela nutricional, a exigência da legislação é que o rótulo contenha, então, o que todo alimento precisa ter? O valor energético, tá? A quantidade de carboidratos que aquele alimento tem, a quantidade de proteínas, a quantidade, daí as gorduras, tem que vir gorduras totais, gorduras saturadas e a gordura trans, tá? Tem que vir a quantidade de fibras e a quantidade de sódio que aquele alimento contém,
certo? Então, a quantidade de sódio também é muito importante que a gente frise, que sempre é bom lembrar que a quantidade de sódio diária não deveria ultrapassar 2.400 miligramas, né? Ou seja, 2,5 gramas no máximo aí, né, de sal. Ou seja, nada. A maioria dos produtos industrializados, eles contêm altas quantidades de sódio. E o sódio, o sal, ele é um conservante. Então, muitas vezes, outro truquezinho da indústria aí, ao invés dela colocar conservantes ou uma maior quantidade de conservantes para botar aqueles nomes lá que ninguém sabe o que significa, às vezes ela vai colocar uma quantidade maior de sódio no produto para aumentar a durabilidade, a vida de prateleira do produto, usando o sódio como um conservante. Então, às vezes a gente pega lá alimentos que tem uma quantidade de sódio muito alta. Você fala, meu Deus, quanto sódio que tem nesse alimento. E isso acontece muito, a paciente manda. Cris, eu achei tão legal esse produto, mas a quantidade de sódio dele é muito alta. Por isso, a empresa, a marca, tirou de repente, né, alguns conservantes e colocou um pouquinho mais de sódio para diminuir a lista de ingredientes do produto. Tá? Então, ficar sempre de olho na quantidade de sódio para que a gente não ultrapasse essa recomendação diária, ok? Então, voltando aqui à nossa tabela nutricional, eu gostaria de mostrar a vocês que todas as informações que a gente vê aqui, que vocês veem aí, elas são baseadas existe uma padronização de uma dieta de 2.000 calorias. Então, é como se fosse uma dieta padrão. Então, estabeleceu-se que 2.000 calorias diárias seria a quantidade ideal para consumirmos diariamente, ok? Baseado nessas 2.000 calorias diárias, extrai-se a quantidade de alimentos aí, e fez-se, né, uma padronização de quantas gramas de carboidrato, de proteína, de gorduras estariam, né, dentro dessas 2.000 calorias, e a partir disso se porciona. Então, por exemplo, quando eu vejo ali, ó, valor energético, 134 calorias. 134 calorias representam esse porcentagem de VD aqui, é o percentual do valor calórico diário, certo? Então, 134 calorias seria o equivalente a 7% do valor diário baseado, né, numa dieta de 2.000 calorias. Mesma coisa a questão de do carboidrato. 21 gramas de carboidrato deste alimento aqui representariam 7% do valor diário da quantidade das 300 gramas de carboidrato, que seriam as equivalentes a uma dieta de 2.000 calorias, por exemplo. Né? Obviamente que isso aqui é uma coisa bem generalizada que se faz, né? Se criou um padrão para que se possa destrinchar, né, esses valores aqui. E a mesma forma as proteínas, as gorduras, as fibras e o sódio, tá? Então você vê que esse percentual aqui, então ele tá equivalendo quantos por cento, e isso pode servir também para vitaminas. Algumas marcas hoje em dia, gente, já trazem aí cálcio, alguns nutrientes importantes, traz tipo cálcio, traz zinco. Então você já sabe qual que é o percentual que essa vitamina está agregando aí no seu dia, tá? Não que às vezes faça muita diferença, mas pode fazer sim, ok? Então esses são os dados obrigatórios que os rótulos a Anvisa exige, né, pela legislação, tá? Então, desde 2001 a gente tem essa exigência aí da Anvisa, tá? E existem também regras que estão relacionadas ao tamanho, né, da porção dos alimentos. Então, existe uma padronização, dependendo da categoria do alimento, existe essa padronização. Então, por exemplo, o chocolate, né? Quem não gosta, né? O chocolate, a porção do chocolate padrão, ela seria uma porção de 25 gramas ou 4 quadradinhos, uma fileirinha do chocolate. Se bem que hoje em dia, né, os chocolates estão tão fininhos que não tá nem dando, né, gente? Mas 25 gramas, uma fileirinha. Mas enfim, 25 gramas seria uma porção padrão do chocolate ou 4 quadradinhos. Então, a medida caseira também muitas vezes ela está presente. Neste rótulo aqui que eu trouxe, né, como
Um exemplo, você vê aqui, ó, uma porção de 30 gramas deste alimento seria o equivalente a 7 unidades. E muitas vezes as pessoas batem o olho ali no rótulo, ela só passa o olho e vê a caloria. Então ela vê lá que tem 134 calorias por porção. E às vezes ela não percebe que a porção ela é muito pequena em relação ao tamanho do produto. Então às vezes o produto ele tem 150 gramas e a porção dele é de 30 gramas, 134 calorias. E às vezes a pessoa come o pacote, isso acontece, né, gente? Super comum. A pessoa come o pacote achando que tá comendo 134 calorias. E não, né? Você está consumindo muito além do que realmente está proposto ali nessa porção, tá? Então, normalmente a maioria das marcas ela traz o tamanho da porção em gramas e o equivalente em medida caseira, né? Ou em unidades ali, tá? Aveia também, por exemplo, 30 gramas de aveia são 2 colheres de sopa. Então, normalmente nos rótulos traz essas informações, elas estão contidas, né? Como a gente vê aqui nesse rótulo também, é muito comum a gente ter essas sinalizações aqui para alérgicos e para intolerantes. Então, você vê lá, contém glúten, contém lactose, mesmo sendo um produto que muitas vezes não é um produto que contenha lactose, que contenha leite na sua composição. Então você olha lá a lista de ingredientes, mas não tem leite nesse produto. Como que pode conter lactose? Né? Traços de leite, na verdade, né? Traços de leite, que seria uma informação para os alérgicos. Então quando a gente vê lá, atenção alérgicos, podem conter traços de tudo, né? Que você olha lá, tem uma lista enorme. Soja, castanhas, leite, glúten, enfim, um monte de coisa. Por quê? As proteínas, né? Elas podem se aderir às máquinas, né? Onde os alimentos, eles são processados. Para o alérgico, né, gente? Isso é muito sério. Então, um alérgico, um celíaco, por exemplo, que é alérgico ao glúten, que é a proteína do trigo, uma das proteínas, né, do trigo, se ele comer um bolo, né, comer um pão sem glúten que foi processado numa padaria, o forno está impregnado de glúten. Eu brinco, né, que se a pessoa descobre que ela é celíaca, ela tem que desmontar derrubar a cozinha e fazer outra cozinha de volta, né? Porque o glúten, ele fica aderido. Então, é muito difícil a gente conseguir. Então, esses traços, eles são algo sério para as pessoas alérgicas. Então, por isso que todos os alimentos industrializados trazem no seu rótulo esta informação para os alérgicos, tá? Então, naquela máquina daquela empresa, ou foi processado aquela proteína naquela máquina onde passou um alimento que não contém glúten, foi processado um outro alimento que contém glúten, ou naquela indústria são processados alimentos que contêm glúten. Então eu posso estar neste galpão aqui e a 50 metros ali eu estar processando outro alimento que contém glúten. Posso ter essa contaminação cruzada pelo vento, pelo movimento das pessoas, enfim. Então é algo muito sério quando a gente fala de rótulos pensando em pessoas que têm alergias alimentares. Tá? Então, para o alérgico, o rótulo é de extrema importância. Para todo mundo deveria ser, né? Para a gente saber o que está realmente entrando dentro da nossa casa e o que a gente está comendo de verdade. Porque isso acaba gerando, assim, eu fico até hoje, assim, muito... eu falo que eu fico surpresa com o poder, né, que as empresas têm. Porque a gente fala muitas vezes para o paciente, indica lá, né? Você falou, olha, tal marca, um excelente custo-benefício, não tem corantes na composição, não usam adoçantes artificiais, mas a pessoa vai lá e de repente uma marca que tem um marketing pesado e contém um produto similar, por exemplo, mas o produto similar do colega, da empresa concorrente, né? Concorrente não da minha, né? Mas das marcas de repente que foram sugeridas ao paciente, são marcas que ainda utilizam edulcorantes artificiais, que são os adoçantes, corantes em grande quantidade, então não é um produto de boa qualidade, porém é um produto que tem um custo muito semelhante a este de excelente qualidade, às vezes ele tem um custo até superior.
Por quê? A gente entra nessa questão da falta de conhecimento das pessoas, né? As pessoas não sabem ler o rótulo e quando leem o rótulo não sabem identificar, né, o que está escrito ali. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês, por exemplo de... Gente, ó, os exemplos, tá? São exemplos apenas para vocês entenderem. Não estou falando mal de alimentos, não estou falando mal de marcas, né? Tanto é que eu nem vou mostrar marcas aqui, mas enfim, né? Para que vocês consigam identificar se é um produto, né, bom ou não. Então, por exemplo, temos aqui o rótulo de um leite, certo? Ingredientes, né? Vocês veem aqui ingredientes: leite integral, estabilizante, trifosfato de sódio, citrato de sódio, monofosfato de sódio e difosfato de sódio. Então, nós temos 1, 2, 3, 4 estabilizantes para 1 litro de leite, certo? Então, ele é um leite integral, é leite mais 4 estabilizantes, certo? Então, ele tem 4 conservantes estabilizantes aí, ok? Aqui, a gente tem outro leite. Gente, desculpa que, olha, eu tentei achar uma lista de ingredientes dele, mas tava tudo péssimo. Então, me perdoe. Bem aqui embaixo, eu acho que vocês conseguem ver daí. Esse é um leite que, inclusive, é um leite que as vaquinhas são cuidadas por pacientes meus, que eu morro de orgulho, lindos, maravilhosos, veterinários maravilhosos. E este leite... Olha a lista de ingredientes. Também é um leite integral, certo? Leite in natura e estabilizante citrato de sódio. Então, não tenhamos a ilusão que um produto que é engarrafado, que vai para uma prateleira, ele não vai ter nenhum tipo de conservante. De alguma forma, ele precisa aguentar a prateleira sem estragar. Então, neste caso aqui, a gente tem um produto com apenas 2 ingredientes. Então, ele é o leite e apenas 1 estabilizante. Então, já é um produto com uma lista de ingredientes muito menor e com uma qualidade superior. Por quê? Você lembra que eu falei que a legislação tem seus truques, suas pegadinhas, né? Por quê? Um produto que tem 4 estabilizantes e leite... O leite pode não ser o que a gente tem em maior quantidade no produto, certo? Então, assim, às vezes aquele leite lá que tem 4 estabilizantes, ele tem mais estabilizante que leite. E o outro alimento ali, o outro leite que eu mostrei pra vocês, é leite apenas 1 estabilizante. Então, saber dessas informações e ter este olhar, e sempre que você olha, compara os rótulos, tanto é que, por exemplo, essas 2 marcas de leite aí que eu mostrei, né? Esses 2 leites aí que eu mostrei. Um tem um custo muito mais alto, que tem uma qualidade melhor, então ele usa menos conservantes, ou seja, você tá tomando mais leite, de verdade. O outro tem muitos outros conservantes, você tá tomando leite com um monte de coisa, né? Então, a qualidade é infinitamente diferente. E é aí que a gente precisa aprender a separar um produto bom de um produto intermediário de um produto ruim. E se é um alimento que faz parte da tua rotina todo santo dia, se você não abre mão de ter leite para você, para sua família, enfim, se você não tem nenhuma intolerância, nenhuma alergia, você vai tomar, então opte sempre por marcas que contêm uma quantidade menor de conservantes e estabilizantes, ou opte por opções, por exemplo, que são resfriadas. Uma opção pasteurizada, por exemplo, que você não vai precisar de tempo de prateleira, ele vai ficar resfriado e não vai precisar de conservante, né? Então já é algo muito mais saudável. Aqui temos um exemplo clássico de uma barrinha de cereal. As famosas barrinhas saudáveis, né, de alguns anos atrás. Que era um lanchinho que salvava a nossa vida. A nossa, porque foi da minha também, né? Até a gente parar pra entender, né, gente, que as coisas não eram tão saudáveis assim. E quando chegam coisas práticas no mercado, a gente deslumbra, né? Então, mesmo com todo o conhecimento, a gente olhava aquilo ali e achava que aquilo ali poderia sim ser interessante. Então, você pega uma lista de ingredientes, por exemplo, desta barrinha, a gente tem aveia em flocos, flocos de trigo, xarope de glicose. Primeiro
açúcar que esta barrinha contém. Flocos de arroz, mais carboidrato, banana, mais carboidrato, açúcar invertido, segundo açúcar. Oleína de palma, gordura vegetal, açúcar, terceiro açúcar. Farinha de arroz, mel, quarto açúcar da barrinha. Sal, estabilizante, polidextrose. Polidextrose, ela é uma fibra, mas ela é um adoçante também, então ela tá ali para dar um sabor doce também. Umectante, sorbitol e glicerol. Sorbitol também é um adoçante, tá? Aromatizantes, acidulante, ácido cítrico, antioxidantes, lecitina de soja e tocoferol e o corante natural, caroteno, tá? Então aqui é uma barrinha que a base são carboidratos, né? A base são carboidratos e mais tem 4 tipos de açúcares. Então, é um alimento saudável pra gente consumir. Mas é a mesma coisa que pegar uma colher de sopa de açúcar puro e botar na boca, né? Tipo isso. Então, assim, são os falsos saudáveis que a gente comentou atrás numas lives aí, né? Então, a mesma coisa, ó, ele contém glúten, contém traços de castanhas, né? Então, assim, é um alimento saudável, gente? Não é. É um alimento prático, sim. Não estamos questionando praticidade, estamos questionando aqui qualidade. É um alimento riquíssimo em açúcares, né? Tem vários... E assim, a indústria é tão esperta que ela não coloca só açúcar. Se ela fosse colocar açúcar, seria o primeiro ingrediente do rótulo, né? Então, o que ela faz? Ela coloca as outras formas de açúcar. Ela coloca o xarope, ela coloca o açúcar invertido. Então, ela pega todas as formas de açúcar que existem e coloca. Nesta opção, por exemplo, não tinha a nossa famosa maltodextrina, que faz parte de N produtos aí, que muitas vezes é o primeiro ou o segundo ingrediente já do nosso rótulo, da nossa lista de ingredientes. Então, gente, fiquem espertos em relação à indústria. A indústria tá ali, ó, ela é cheia de artimanhas, e a legislação, ela permite que o alimento venha lá contido. E essa barrinha, por exemplo, que tem aí, ela tem aveia, então ela tem um pouquinho de fibras. Então, a hora que você coloca lá, por exemplo, se você olhar na lista de ingredientes dela, provavelmente ela tem uma quantidadezinha, ela tem menos de 0 de fibras. E no rótulo tá escrito que ela é rica em fibras. Então, isso acaba, assim, gerando, né, essas brechas que a indústria encontra para colocar no rótulo um chamariz para que a gente compre, né, esses alimentos, esses produtos. E aqui a gente veio aqui que tem um clássico, né, que seria um pão integral, né? Pão integral, será que é integral, né? Então, neste caso aqui, até cortou aqui, né, gente? Mas aqui, este é um pão, sim, 100% integral. Primeiro ingrediente do rótulo é farinha de trigo integral. Segundo ingrediente é a farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, certo? Então, ele é um alimento que, sim, o primeiro ingrediente é a farinha de trigo integral, ao contrário de vários outros pães integrais, que o primeiro ingrediente é a farinha de trigo normal, que é a farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, né? Que é uma exigência da nossa legislação. Depois vem açúcar, mascavo, né? Óleo vegetal, castanhas, extrato de malte, sal hipossódico. Para diminuir o sódio, né? Mas tem um sal hipossódico com menos sódio, fermentos, bicarbonato de amônio, pirofosfato ácido de sódio, fosfato monocálcico, a gente tem que aproximar aqui para eu enxergar, antioxidante, lecitina de soja e aromatizante, acidulante, ácido cítrico. Então, até que este é um pão integral, que se a gente for olhar os ingredientes, ele não é dos piores. Porque tem muito pão integral aí, que além desses ingredientes, tem a farinha de trigo integral, enfim, eles têm adicionam glúten, colocam outras coisas assim que não são tão interessantes. Até que esse rótulo aí não tá dos piores para um pão integral. Mas é importante que a gente sempre leia, principalmente quando você vai comprar alimentos que você quer que tenha um aporte maior de fibra, gente. É importante você olhar a quantidade de fibras que aquele alimento tem, tá? Quanto realmente de fibras tem naquele produto. Então, por exemplo, essa opçãozinha aqui, ó, tem 0,7 gramas de fibra em 7 unidades de um biscoito, tá? Isso aqui é um biscoito.
Então, uma porção de 30 gramas tem quase 1 grama de fibras. É pouco se a gente for pensar que a gente deveria consumir 25 gramas de fibra por dia. Né? Então, se eu for consumir 25 gramas por dia de fibra de produtos industrializados, você nunca vai bater essa meta, porque dificilmente a gente vai conseguir um alimento industrializado com uma grande quantidade de fibras. Mas ter alimentos que contenham alguma quantidade de fibras, a gente consegue o quê? Equilibrar a nossa carga glicêmica, né? A carga glicêmica daquele alimento. Então, é importantíssimo que a gente tenha, sempre que você for comprar um alimento, olhe o rótulo, veja então qual que é o primeiro ingrediente. Então, é aquele que contém em maior quantidade o alimento. Ter uma familiaridade com os tipos de açúcares que existem, né? Porque a lista é longa, minha gente, que nem eu sei falar aqui pra vocês todos os tipos de açúcares, né? Então, assim, a gente precisa ter essa familiaridade com alguns elementos. E tudo aquilo que você não faz ideia do que seja, ou que você não consegue, é impronunciável para você, de repente não seja ali um alimento tão interessante. E como já falamos em lives anteriores, né, alimentos que são coloridos artificialmente, dificilmente serão alimentos que são realmente interessantes para que você esteja consumindo. Ok? Então o rótulo ele está ali como um aliado, a gente precisa olhar para ele, né? Sempre que você for comprar um alimento, para que você saiba ali o que esse alimento tem mais, o que ele vai me oferecer a mais aqui. Ele tem mais carboidrato, ele tem mais proteína, ele tem mais gorduras, ele tem muita gordura trans, porque a gordura trans ela precisa estar zerada. Esse é sempre o ideal. Se ele tem uma quantidade aí de gordura trans, já não é tão interessante para o nosso consumo, ok? Então o rótulo, ele é um guia para que você saiba o percentual em relação a uma dieta padrão, que seria uma dieta, como eu comentei, de 2.000 calorias dia, tá? É o que todo mundo deve comer? Jamais, né? Então ela é uma padronização, ela é apenas para que a gente tenha um norte, né? Para que a indústria tenha um norte para poder fazer os cálculos dos rótulos alimentares, inclusive os alimentos de padaria, aquele alimento ali da esquina que é feito um bolinho, alguma coisa assim que é vendido, deveria ter rótulo, tá? Então isso faz parte da legislação, ok? Então todos os alimentos eles precisam ser rotulados, eles precisam ter a lista de ingredientes, eles precisam ter esses elementos todos que eu falei. Precisa ter a caloria, a quantidade de carboidratos, de proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans, fibras e sódio. Essa é a exigência da legislação, tá? A marca que quiser colocar mais opções ali, ela tá livre para colocar, mas essa é a exigência mínima que a Anvisa ela faz, tá? E a Anvisa, ela é sim esse órgão regulador das normas, né? Quem manda e desmanda na indústria alimentícia também, tá? Então, essa seria a nossa live sobre rótulos. É uma live curta, porque não temos muito a falar, né? Apesar de termos falado muito, sim. Os rótulos, né, gente, na verdade, olha sempre. E quanto menos ingredientes, melhor, tá? Então, assim, quanto mais limpinho o rótulo, mais interessante vai ser aquele alimento ali pra você, tá? Então, assim, fica a dica de hoje. Falamos sobre rótulos, fazendo uma pequena recapitulando que hoje é o último dia, né? É a última live para quem está concorrendo, para quem vai concorrer para sexta, hein, gente? O sorteio é sexta-feira, tá? Então, na live de sexta, já não tem mais como a gente colocar na planilha, que a gente vai fazer o sorteio ao final da live. Sexta-feira, na live de sexta, eu vou fazer a live, eu encerro a live, volto pra gente fazer os 2 sorteios, ok? Então hoje, façam o último print. Façam o último print hoje, tá? Que hoje é o último dia pra gente estar fazendo, pra quem quiser participar do nosso sorteio, tá? Não esqueçam que precisa estar lá no nosso grupo do Telegram também, pra se for sorteado pra poder ganhar, ok? Então assim, façam um print e me marquem, tá? Entrem lá no nosso grupo do Telegram, que sexta-feira, às 20h20, temos live, encerramos a live e eu volto aqui pra gente fazer os nossos sorteios, ok? Muito obrigada, gente, por estar presente, Laurine, a Ana, muito obrigada, minha mãe, a Ju, todo mundo aí, meus
monte de paciente querido, gente, brigadão. Um beijo para vocês. Boa noite.